Olá, meu nome é Arissa Rios, sou arte educadora e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre uma arte pública que alguns consideram também chamam de arte urbana, que é o grafite. E em outro vídeo que eu postei aqui para vocês, eu falei um pouco sobre a produção do artista Diego Rivera e a relação desse artista mexicano com o muralismo, com o movimento muralista, que é um movimento que emerge ali no México pós-revolução, que está se reinventando enquanto país, enquanto nação, em busca da, né, retomada da sua identidade, da sua força enquanto nação. E o muralismo vem como um movimento, como uma expressão artística que vai debater um pouco, que vai questionar o lugar da arte, né, o espaço da arte, que era uma coisa consumida por uma minoria, por uma burguesia, por uma elite social, e a maioria da produção ficava restrita a museus, a espaços consagrados, ou iam para coleções privadas e que o povo não tinha acesso, então esses artistas se juntam ali para produzir grandes murais em espaços públicos, em fachadas, em prédios que eram acessíveis a todos, né? E pensando nisso, pensando nessa expressão artística pública, acessível, gratuita, eu trouxe um pouco do grafite para a gente conversar aqui, para trazer algumas coisas, porque é um universo riquíssimo que quanto mais você lê, quanto mais você busca, mais você descobre, e é incrível poder destrinchar tudo isso, né? Então, entendendo o grafite como essa arte pública, é que eu venho falar deles para vocês, e também por conta de um comentário, uma vez que uma aluna minha, que se estiver vendo esse vídeo ela vai saber que é dela que eu estou falando, que a gente estava discutindo a palavra opressão, né? O que ela significa, como ela se manifesta, as suas formas invisíveis, né, e veladas de se impor, né, aos indivíduos e aos povos. E discutindo essa questão da opressão, ela fez uma análise muito interessante de um grafite feito num muro de uma estação de metrô no Rio de Janeiro. E isso ficou aqui registrado na memória, e por conta disso eu achei que era importante também trazer esse assunto, né? Até porque o grafite é uma expressão artística que a gente, acho que qualquer um que frequente os grandes centros urbanos em algum momento já se deparou com algum grafite aí, seja num muro de metrô, seja na fachada de uma casa, na parede de um prédio, enfim, o grafite está presente aí pelos espaços da cidade como uma forma de intervenção nessa estética, nessa arquitetura da cidade. Então, achei que era importante trazer isso para a gente conversar, né? A gente agregar um pouco mais sobre isso que eu estou buscando, algumas informações que eu encontrei que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se a gente for olhar a origem da palavra grafite, ela vem do italiano grafito, que no plural grafite, e que significa pintura, inscrição feita com carvão, né? E é muito interessante, porque se a gente pensar que né, no significado da palavra, a gente pode pensar, vem à tona lá para a história, né, onde tudo começou, onde os homens, né, pré-históricos faziam os primeiros esboços, né, dos primeiros registros com carvão nas paredes das cavernas, né? E, bom, também há registro digamos, grafites, né, no sentido estrito da palavra, no Império Romano, nos muros, né, de alguns cenários arquitetônicos aí, de algumas paredes, muros, com profecias ou com alguns protestos ou algumas leis, né, que eram escritas ali para o povo, né? E aí a gente pensando o grafite hoje, se a gente for olhar de onde o início, né, da história do grafite, né, nos tempos modernos, na contemporaneidade, a gente vai ter que, não tem como não falar dos Estados Unidos, Nova York, dentro de Nova York,
do distrito de Bronx, que é uma região que inicialmente era ocupada por uma classe média branca, mas por conta de um planejamento social ali não muito bem pensado, né? E por uma estagnação econômica e também por conta da construção de uma linha expressa, aquela região que antes era ocupada por uma classe média branca começou a ser abandonada por essa classe média, porque para eles já não estava mais fazendo sentido, aquela área começou a ficar desvalorizada, e por conta da desvalorização, os proprietários dos imóveis, dos edifícios daquela região começaram a não mais fazer manutenção naquela área, começaram a definitivamente abandonar, e por conta do abandono ela foi tomada por gangues e por uma violência que para aquela classe média já não era mais sustentável. Então eles começam a migrar para outras regiões de Nova York, e aqueles edifícios todos abandonados, né, degradados, são ocupados por uma população negra pobre, né, que já residia ali nas periferias de Nova York, e também por latinos, latino-americanos, né, e jamaicanos, que começam a ocupar esses prédios, que também há cenas assim muito fortes, né, de registros fotográficos de um momento em que os, os proprietários daqueles imóveis, né, os empreiteiros, vendo que eles não tinham mais saída para aquela situação, eles começam a pagar, financiar gangues para provocarem incêndios, né, propositais naqueles prédios, e para conseguir, né, com esses incêndios que você não conseguia identificar se era ou não, pela quantidade de incêndios que estavam acontecendo simultaneamente, os bombeiros não davam conta de perceber que aqueles eram incêndios propositais. E assim as seguradoras eram obrigadas a pagar o seguro desses prédios. Então eles começam a pagar as gangues para botar fogo nos prédios para receber o seguro. Né? E por conta desse abandono todo, toda essa população negra migra para o distrito do Bronx, e eu começo a ocupar esses espaços. Só que junto com a população vem também a sua cultura, os seus hábitos, as suas expressões artísticas. E em meio àqueles prédios em chamas, naquele cenário de degradação e abandono social, né, do próprio governo, com crianças, né, por conta desse abandono já praticamente sentenciadas a uma vida muito complicada, começa a nascer ali expressões artísticas na música, na dança, nas artes plásticas, e o que a gente conhece hoje, que se tornou uma expressão mundial, o hip hop, né? E junto com ele o grafite. Então é nesse cenário que emerge o grafite. Primeiro, alguns jovens negros dessa região começam a fazer inscrições nas paredes com assinaturas, né, como forma de identificar a gangue ou de registrar sua marca, né, assinaturas de nomes, né, de codinomes, com um número, de repente, da casa, do endereço, com alguns números junto, que ficaram conhecidos como tags. Eles começam a fazer essas inscrições nos muros, nas paredes e nos metrôs, e isso caminha, vai se desenvolvendo até chegar começa a aparecer esses respingos, né, de cores, de essa presença mais marcante da cor, dos desenhos, principalmente nos vagões dos metrôs e no alto dos prédios e muros dessa região. Então, a marca forte, né, da história do grafite vem dessa região do Bronx, em Nova York, na década de 70, final dos anos 60, década de 70, 80, a gente tem bastante registro fotográfico desse momento no Bronx. Inclusive, tenho aqui para vocês a imagem de alguns MCs e, enfim, DJs e dançarinos de break, além de grafites, tanto feito nos metrôs como nessa região naquele momento. Inclusive, tem uma série bem legal que conta a história do surgimento do hip hop nesse momento no Bronx, que é o The Get Down. E é bem legal, vale a pena assistir. Então, a gente tem o surgimento do grafite nesse momento. E no Brasil, como é que acontece tudo isso?
influenciado, né, por essa cultura norte-americana, por essa expressão, influenciado pelos norte-americanos e também pelo cenário político nesse momento no Brasil, na década de 70, 80. O grafite emerge na cidade de São Paulo, em meio a um contexto de ditadura, né, de uma geração silenciada, com seu grito engasgado na garganta, e o grafite vem como uma expressão, como uma linguagem artística de protesto, de subversão, de manifestação de uma voz silenciada de toda uma geração que sofreu na mão dos ditadores naquele momento. Então o grafite vem muito nessa onda de protestar, de usar a parede e as vias públicas, né, os espaços públicos da cidade para manifestar toda a indignação de uma geração que estava passando por uma extrema opressão social imposta pela ditadura militar naquele momento no Brasil. E assim, o grafite, como uma arte pública, torna-se voz na mão dos grafiteiros, que usam essa expressão como uma forma de comunicar, de questionar o sistema e dar voz também a sujeitos históricos antes silenciados, que agora começam a se mostrar ativos no cenário urbano e participando ali artística, não só artística, como também politicamente da cidade. E então os grafiteiros brasileiros, desde a década de 70, começam a ocupar os espaços urbanos, os espaços públicos, e através do grafite trazem mensagens de cunho social, de cunho político, humanitário e, sobretudo, claro, discutindo e trazendo a arte, né? E um importante nome do grafite no Brasil foi o artista Alex Valory, que é considerado o precursor, né, do movimento do grafite no Brasil. E, bom, ele deixou aí como legado vários registros pelos muros, né, e paredes da cidade de São Paulo. E em meio àquele caos urbano, ele tinha seus desenhos eram mais simples, mais objetivos para facilitar a compreensão da mensagem que ele queria passar. E ele acabou ficando conhecido, né? Seu trabalho foi muito reconhecido. E ele além de ocupar todos os espaços públicos, né, da cidade, o seu trabalho chega às grandes galerias e exposições de arte. Então a arte, nesse momento, passa a ser vista não somente dentro dos centros culturais e dos museus, mas também nos muros, nas paredes dos prédios, nos túneis, nos muros de metrô dos grandes centros urbanos. E o grafite vem como mais do que uma linguagem artística, mas como um instrumento de protesto e subversão, né, dessa ordem que se estabeleceu de privilegiar uma minoria da elite social, enquanto uma população, uma maioria de população massacrada socialmente. Bom, eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou apresentar para vocês alguns artistas, alguns grafiteiros e alguns de seus grafites mais conhecidos que ganharam destaque no cenário do grafite no Brasil e no mundo. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre toda essa produção riquíssima, né, que nasce lá no Bronx, na década de 70, nos Estados Unidos, e que vem até hoje influenciando toda uma geração de artistas por todo o mundo. Então, até o próximo vídeo. Espero vocês.